Bom dia aos irmãos. Quem está acordado nessa hora, né? Estou acordada porque também tinha um hábito de dormir tarde e terminei de participar de uma live da Igreja Presbiteriana Independente, não é? Trabalho esse que sempre é feito às segundas-feiras e às sextas-feiras, e o sono fugiu. Então Deus me deu essa palavra sobre o cego de Jericó, aqui no livro de Marcos. Quero ler para os amados irmãos essa palavra, que fala muito ao meu coração e que abre também os meus olhos, como de todos aqueles que precisam enxergar que às vezes nós carregamos tanto peso desnecessários e muitas vezes necessários, porque não temos outra saída, né? Então, meus amados e amadas irmãs, diz aqui o texto, lendo alguns versículos do capítulo 10, que diz assim a palavra: e muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu sempre se faz presente nos momentos mais necessários da vida do homem. Graças te dou, Senhor, porque a mesma maneira que o Senhor operou a cura naquele homem que estava ali, cego, o Senhor continua a operar também em nós, tirando a nossa cegueira. Por isso te dou graças, Pai, pelo Teu agir, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós carregamos uma cegueira, e não a cegueira dos olhos físicos, mas uma cegueira muito maior do que a cegueira do corpo. A cegueira da alma, a cegueira das tristezas, dos desafetos, das dores, da incredulidade. Interessante, meus amados irmãos, que aquele cego de Jericó, ele necessitava de algo extraordinário na sua vida, assim como nós também precisamos de tantas coisas, às vezes necessárias e às vezes não, às vezes para o nosso bem e para o bem de outros, e às vezes só para a nossa satisfação pessoal. O que acontece com aquele cego de Jericó? A necessidade dele era muito grande. Filho de Timeu estava assentado junto ao caminho mendigando. Eu fico imaginando quantas vezes ele ficou naquele caminho. Acho que ninguém conhecia melhor aquele caminho do que ele, a despeito de não enxergar com os olhos, mas ele ouvia. E ele ouviu quando um tropel passou. Ele ouviu quando uma multidão ia passando. Ele ouviu que era Jesus que estava passando, certamente pelas conversas. Onde tem multidão, tem muita conversa, e o som traz as conversas até as pessoas que estão próximos. E ele aproveita aquele momento e diz: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
a gente precisa trazer essa palavra também para nós. Como nós precisamos de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tira a capa que eu uso. Tira a minha cegueira espiritual. Me dê um coração puro. Me ajude a estar mais próximo de Ti. Mas sempre existem as forças contrárias que às vezes impedem. Foi o que aconteceu com aquele cego de Jericó. A multidão repreendia. A multidão não via naquele homem uma necessidade. Via sim um maltrapilho, um homem que carregava uma capa. E carregar uma capa, o povo de Israel, quando carregava, era um sinal ou de poder, ou de autoridade, ou também de miséria. Certamente a capa que ele carregava devia ter sido uma capa dada que já não servia mais para alguém. E ele passava as noites, os frios, os momentos difíceis, dormindo no relento com aquela capa. E aquela capa lhe aquecia. Mas aquela capa também me trazia uma grande tristeza na alma, porque o peso da dor estava dentro dele. E quando aqueles homens que seguiam a Jesus o repreenderam, Jesus não ficou satisfeito com essa situação. Jesus parou, porque Jesus sempre para nós. Jesus sempre está atento para nos ouvir. Jesus ouve a necessidade do seu filho, porque Jesus é amor e o amor faz isso. O amor brota. O amor não é enterrado. O amor vê possibilidades. O amor não vê sujeira. O amor não vê intrigas. O amor não vê ninguém melhor do que outro. Jesus diz para ele: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Aqueles que seguiam Jesus também dizem: tem bom ânimo, olha, ele te chama. Que maravilha. Eu posso imaginar o contentamento daquele cego quando ele ouviu isso. Tem bom ânimo. Como é bom, irmãos, quando estamos aflitos, como estamos passando por uma fase de dificuldades, de crise, e que nós precisamos ouvir uma palavra de conforto, de ânimo, uma palavra que nos levanta. E assim aconteceu naquele momento. Ele te chama. Ele, de um salto, lançou a sua capa e foi ter com Jesus. Interessante, isso me faz lembrar um filme chamado A Missão. Inclusive, esse filme nós trabalhamos quando eu fiz a minha pós-graduação em História. O filme foi passado para nós. A missão que fala sobre, né, os jesuítas aqui no Brasil e como o nativo aqui da terra, eles padeceram. Mas também teve pessoas, teve padres, sacerdotes que tomaram posição daqueles nativos da terra. E ele carregava com ele um fardo muito grande nas suas costas. Mas para que ele pudesse alcançar o seu objetivo, ele tinha que se livrar daquela capa. Um grande filme, A Missão. E assim, é um clássico. E nisso eu vejo aqui a capa que este cego levava, era a capa do desprezo, era a capa do afastamento, era a capa da dor. Mas aquele que veio para nós, que alivia as nossas dores, ele dá dignidade ao seu filho, ele
coloca na dimensão de igual. E quando Ele chama, nós tiramos de nós tudo aquilo que causa medo, sofrimento. Estamos vivendo um momento de medo e de sofrimento, mas esse medo e sofrimento nada significa para o Senhor, porque Jesus diz: tem bom ânimo. O que nós precisamos fazer? Tirar a capa do medo, a capa da insegurança e lançar fora, porque o Mestre acolhe para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite de paz e vitória para essa terra, para todos aqueles que estão vivendo no mundo com os olhos abertos, mas com o coração fechado, com o coração cheio de ódio, com o coração sem uma palavra de conforto, de consolo, sem uma palavra de vitória. E nessa noite seja a vitória de Deus para o povo de Deus, para os cristãos e para aqueles também que não conhecem Jesus, porque a palavra dele é para todos nós. Ele diz que o seu sol é derramado sobre justos e injustos, e ele ainda diz: vinde a mim todos vós que andais cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele não disse vinde alguns, vinde todos. Então, nesse processo de todos, nós podemos ter essa segurança, nós temos essa segurança, que Ele está nos sustentando e nos fazendo enxergar um mundo diferente, um mundo onde a capa de alguém não seja melhor do que de outro, que a capa não faça separação entre as pessoas, porque somos todos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre nós, e deseja a todos os filhos de Deus uma noite de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém.